Perfeito. Está gravando, então, boa tarde, estou aqui com a professora Bruna Navarone e concorda com a gravação desta videoconferência. Isso, eu sou Bruna Navarone Santos e estou consentindo com a gravação e divulgação da nossa live de hoje. Muito obrigada. Só um minuto. Pronto. A senhora podia fazer uma apresentação sobre sua história? Uma apresentação pessoal? Claro, posso sim. Mais especificamente minha história com cultura pop japonesa ou na área acadêmica? Na área acadêmica, por favor. Uau, claro! Então, em relação à minha trajetória na área acadêmica, eu posso começar desde a escola. Como eu escolhi o curso de Ciências Sociais? Eu penso muito com relação à proximidade que eu já tinha por causa dos professores que apresentavam disciplinas como história, geografia, filosofia e até a sociologia de uma forma muito instigante. Então, eu me apropriava daquelas abordagens para poder entender a minha própria formação enquanto ser humano na sociedade. Então, eu gostava muito das discussões das áreas de ciências humanas e sociais. E também a leitura de mangás me fez a escolha por ciências sociais. Eu acredito que ler mangás e também assistir animes me proporcionaram uma imaginação sociológica, como chamam na área acadêmica, que significa você entender a sua inserção na sociedade, sua relação com os outros como uma construção sociopolítica e também histórica. Então, por isso eu escolhi cursar Ciências Sociais na UERJ. E na UERJ eu conheci a professora, também antropóloga, Cláudia Barcelos, que me fez sentir um encantamento pela área de antropologia e sociologia das emoções, porque até o momento eu entendi emoções de uma forma negativa, por causa de uma experiência que eu tive na escola, na disciplina de biologia, que não valorizava tanto as emoções e colocava a razão acima das emoções. E quando apresentaram na faculdade, na UERJ, sobre as emoções na perspectiva das ciências humanas e sociais, ainda mais na antropologia, eu percebi que a razão e a emoção estão interligadas, elas não existem de forma separada, e aquilo me instigou muito. E naquela mesma época eu também vi uma chamada para fazer pesquisa com relação às emoções dos orientandos do Programa de Vocação Científica da Fundação Oswaldo Cruz. E mais importante ainda é comunicar que essa chamada foi amplamente divulgada na UERJ e qualquer pessoa de qualquer curso da UERJ poderia pleitear a vaga para pesquisar nessa área. Então, eu fui logo procurar como chegar à Fiocruz, porque eu estava muito animada, porque eu já tinha esse estudo das emoções. E conheci, felizmente, a minha atual orientadora, que é a Isabela Cabral, e a minha orientadora muito presente durante o PIBIC, que é uma iniciação científica que você faz durante a graduação, que é a Cristiane Nogueira, atual coordenadora do Programa de Vocação Científica, que me selecionaram para fazer essa pesquisa desde 2015, na Escola Politécnica de Saúde Joaquim Venâncio. E foi lá que também eu tive a felicidade de encontrar a Anunciata, que também tem pesquisado junto comigo sobre anime e mangá e sua potencialidade no ensino. E junto a ela eu tenho orientado Max e Naila, também compartilhando esse trabalho de orientação com a Sheila de Assis, que é pós-doc na Fiocruz, na área de biologia, enquanto a Anunciata é museóloga e também licenciada em artes. Então, é um trabalho interdisciplinar que, desde muito cedo, eu tenho aprendido na Fiocruz. E eu percebo muito que todo esse interesse e gosto por essa pesquisa vem do conhecimento que eu tenho adquirido com outras pessoas. Não é um trabalho científico solitário, como muitas das vezes a gente vê sendo representado na figura do cientista, que é o cientista descabelado, com seu tubo de ensaio, numa sala solitário. Muito pelo contrário, na Fiocruz eu aprendi a fazer uma ciência coletiva e é o que desde então tem me motivado a pesquisar tanto sobre o papel das emoções no processo formativo dos jovens, do PROVOC, que é o Programa de Vocação da Fundação Oswaldo Cruz,
e também sobre o anime, mangá e ficção científica no ensino de ciências. São duas pesquisas que conversam, porque as duas eu consigo trabalhar a partir da abordagem da antropologia e sociologia das emoções. Perfeitamente. Então, o seu estudo sobre as emoções se juntou com a sua profissão de orientadora do Provoque. Isso, principalmente. Durante o PIBIC, minhas orientadoras foram a Cristiane Nogueira e a Isabela Cabral. A Cristiane, ela é formada em pedagogia e a Isabela na área da psicologia. As duas que me apresentaram esse mundo das emoções, nessa perspectiva não só da psicologia e da pedagogia, mas principalmente das ciências humanas e sociais, e sociologia e antropologia das emoções. E nesse caminhar na Fiocruz, elas me apresentaram a Anunciata, que trabalha com a questão da cultura pop japonesa e que tinha muita vontade de apresentar essa pesquisa a alunos de ensino médio. Tanto que o Provoque, que é o Programa de Vocação Científica, aprovou o projeto da Anunciata para ela poder orientar junto comigo e com a Sheila, Nax e Maila, que até então estão desenvolvendo essa pesquisa sobre as potencialidades de ensino com anime e mangá. Então, realmente foram vários reencontros e encontros que proporcionaram ambas as pesquisas. Como é ser orientadora do Provoque? Tenho essa curiosidade. Nossa, realmente, porque assim, a gente pensa, o que é ser orientador? É o mesmo que ser professor? Qual é a diferença? Então, é importante também mencionar que como funciona o papel de orientação no Provoque. O programa, ele tem instituições conveniadas, então você vai encontrar tanto colégios públicos como o Pedro II, o CAP-UERJ, CAP-UFRJ, mas também tem instituições particulares, que tem o Instituto Bennett, tem o Colégio São Vicente, e também o programa tem convênio com organizações não governamentais, como o CEASME, que é o Centro de Ações Solidárias da Maré, Redes Maré, e também tem com uma organização de Manguinhos, que é o CCAP. Então, é bem interessante já perceber como o público do programa é amplo, assim, moradores tanto da Maré e Manguinhos e também de outras regiões do Rio de Janeiro, periféricas, não só do centro. Então, quando eles fazem essa seleção, que requer fazer entrevista, requer fazer a redação que os alunos têm que realizar para participar desse processo, e também precisa ter passado por um processo anterior, que é feito pela coordenação da escola, para poder chegar no processo de seleção do programa. E durante esse processo, os alunos já vão encontrar orientadores que já, como se diz, colocaram para ser avaliado o seu projeto para o aluno participar. Então, tem um período que os orientadores que são voluntários e pesquisadores da fundação ou alunos da pós-graduação, como é o meu caso, que podem pleitear, participar nesse papel. E aí, conforme cada projeto for sendo selecionado pelo programa, a partir da intenção de um pesquisador voluntário, o Provoque ele vai casando, digamos assim, o projeto com os interesses e disponibilidades do aluno. Então, eu já chego na parte que todo esse processo já foi realizado pela Cristiane Nogueira e pela Thelma, que também participa do programa enquanto pedagoga e coordenadora da etapa Provoque Iniciação. Então, eu chego já nessa parte que a Anunciata me convida já com um projeto a ser proposto e analisado pelo programa para participar dessa orientação, junto com a Sheila, que é a bióloga. E com muita felicidade eu recebi essa proposta, porque desde a graduação eu já tenho estudado de forma autônoma sobre alguns fenômenos da sociedade japonesa, que é o fenômeno hikikomori, que fala sobre o isolamento social de jovens japoneses, e também trabalhando com noções de testemunhos e memórias de sobreviventes em relação à bomba atômica em Hiroshima e Nagasaki. Então, foi um prazer, até então, participar desse projeto enquanto orientadora, e aí vem a questão que também me deparei, o que é ser orientadora?
E isso traz o tema do meu mestrado, que é compreender o papel da orientação no Provoque a partir do papel das emoções. E eu me deparo com uma noção muito interessante que se chama mentoria. Eu não sei se você já ouviu falar, Aline, dessa noção, mas assim, é bem interessante que eu me sinto muito também nesse papel de mentora e também de orientadora. Então, vamos explicar os termos nesse momento. A orientação, você percebe que é um papel de você iniciar alguém que ainda não está apropriado daquele conhecimento da iniciação científica, mas de forma a mostrar pelo exemplo. Então, você vai, enquanto orientador, organizar materiais como slides, conversas que vão abordar aquele assunto da iniciação científica, que no nosso caso é o anime e mangá, e a ficção científica no ensino de ciências. Então, você vai ler os artigos, você vai ler os livros que tratam desse assunto e apresentá-los de uma forma acessível ao aluno do ensino médio, que tem apenas 15 anos, ele está no primeiro ano do ensino médio. Então, é importante, enquanto orientadora, perceber que não é a mesma leitura que o aluno vai ter, que você vai esperar que ele tenha. Ele vai ter uma leitura diferente da sua. Então, você precisa ler junto com os alunos, para eles entenderem aquilo que você já estudou há anos e que ele está encarando nesse momento. Então, eu acredito que cabe ao orientador saber medir essas diferenças de trajetórias e vivências, que são diferentes dos mais jovens. E também me percebi muito nesse papel de saber lidar com as próprias emoções dos alunos, porque muitas das vezes você vai encontrar os alunos com dificuldade ou com vergonha, que é uma emoção muito constante, tanto nas minhas análises do mestrado, porque eu trabalho com entrevistas que realizei com orientandos e orientadores do programa, mas também no meu próprio papel, enquanto orientadora, eu encontro esses sentimentos de vergonha, de medo de errar, ou medo de ter vergonha, porque a gente, durante essa vivência na academia, nesse âmbito de estudos no ensino superior, percebemos que existe uma expectativa que você não tenha vergonha, que você seja uma pessoa desinibida e que saiba apresentar de uma forma límpida e acessível o seu trabalho, o que você está estudando. Então, os alunos tão jovens se deparam com essa expectativa e cobrança que a gente precisa saber lidar e mostrar que tudo bem você ter vergonha, tudo bem você gaguejar durante uma apresentação, porque você está se dedicando aos estudos, você está aprendendo tanto. Lembra só quando você chegou e nem sabia que anime e mangá podia ser um tema de investigação científica? Olha o quanto você já está dominando esse assunto. Então, eu acredito que esse papel de orientação também tem a ver muito com a mediação da própria emoção que o orientador tem e da emoção dos alunos, que precisa ter um equilíbrio e uma compreensão para poder ter uma conversa e esclarecimentos do que se espera do orientando nessa relação. E aí também faltou definir o que é mentoria, assim. O papel de mentor tem muito a ver não só com apresentar ao orientando os conhecimentos técnicos e científicos do âmbito de estudo, que no nosso caso é anime, mangá e ficção científica no ensino de ciências, mas também ter uma escuta qualificada para saber as dificuldades e demandas do seu orientando, porque também é importante mencionar que o papel de orientação é coletivo, vai depender da demanda dos estudantes. Pode ser que os estudantes entendam melhor aquele conteúdo que está tão abstrato por uma palestra do que por um artigo ou do que por um livro. Então, cabe ao orientador saber trabalhar com diferentes interfaces de conhecimento. Eu estou vendo que o trabalho da Provoque é bem completo. Parabéns, as emoções realmente afetam muito. A gente tem que ter, ajuda a nossa formação profissional, pessoal, né? Falar em público é muito importante para poder expressar as ideias mais claramente. Parabéns. Obrigada. Então, assim, eu vou ser sincera que a senhora poderia repetir mais uma vez sobre a mentoria, por favor? Claro, posso sim. Então, nesses estudos que eu tenho feito no mestrado, eu tenho me concentrado nessas definições de orientador e mentoria. Então, nesse caso, o papel do mentor tem o que a gente chama do papel profissional e o papel psicossocial.
nesse papel do mentor profissional, além dele introduzir os alunos aos conhecimentos específicos da área onde ele está atuando, no meu caso, sou cientista social, então eu vou apresentar o que é a Naila e o Max, eu vou apresentar os conhecimentos da antropologia, das emoções, sociologia das emoções, algumas noções de soft power, que faz parte dessa compreensão de como o Japão se mostra ao mundo e influencia culturalmente o mundo, nessa perspectiva mais sociopolítica. Mas não somente isso, como também eu sou uma referência para esses dois alunos com relação a contatos acadêmicos. Então, devido à minha trajetória, que é repleta de contatos de pessoas de diferentes áreas, eu posso influenciá-los a partir dessa mentoria, ou seja, apresentá-los a outros profissionais da minha área. E aí, Naila e Max vão ter contatos com diferentes conhecimentos que irão influenciá-los no desenvolvimento da pesquisa que estamos trabalhando. Então, a mentoria, ela também tem muito esse diferencial do orientador, que é mais pensado para apenas ensinar de uma maneira técnico-científica, mas a mentoria tem esse diferencial porque ela se preocupa com a inserção dos orientandos numa rede de relações acadêmico-científicas, assim. E isso é muito interessante porque supera os estereótipos do que é fazer ciência. Porque, de fato, não se faz ciência sozinho. Estamos falando de pessoas que conhecem pessoas com diferentes formações acadêmico-científicas e cada um com seu conhecimento constrói coletivamente um projeto de pesquisa, por exemplo. Então, nesses meus estudos no mestrado, eu tenho percebido essa diferença entre orientador e mentoria, de acordo com os relatos dos orientandos e orientadores que tenho analisado, mas também de acordo com a literatura que já faz essa diferenciação e qualificação dos dois termos. Entendi. Muito obrigada. Eu percebi também que a senhora menciona muito sobre a cultura japonesa, então, de fato, deve ter feito um impacto bem grande na sua vida. De fato, também faz muito impacto uma cultura que realmente amamos. Então, a senhora falou sobre a cultura japonesa em relação da questão psicológica. Então, pode-se dizer que a senhora mostra esses casos que acontecem no Japão para fazer um estudo das emoções? Ah, sim, entendo. Em relação ao fenômeno hikikomori, nesse caso? Sim. Então, eu posso até explicar como surgiu meu interesse por estudar esse fenômeno. Foi numa disciplina de sociologia, lá no início da graduação, a professora deixou livre o tema, mas a obrigação era analisar um fenômeno com a teoria e conceito de Durkheim com relação à anomia, fato social. Aí eu pensei logo no mangá e no anime que eu tinha contato, que é o NHK ni Yokuso, que fala sobre um jovem hikikomori e suas atribulações com relação à formação acadêmica, ao ingresso no mercado de trabalho. E desde o ensino médio, essas produções japonesas me chamavam a atenção porque não tratavam aquele fenômeno como um fenômeno em relação à saúde pública, no sentido de precisar de uma intervenção psicológica ou psiquiátrica. Era um fenômeno mostrado como uma questão social e por questões e estruturas sociais que propiciavam aquele fenômeno. E isso, a narrativa do mangá e do anime apresentava essa reflexão. E aquilo me deixava muito curiosa, porque no Brasil, quando a gente lê, tanto em jornais ou mesmo na mídia televisiva, vemos que o fenômeno do isolamento social de jovens, quando falam de jovens que não saem do computador ou de jovens que não querem se comunicar com seus pais, aparecem como uma questão psicológica. Então, essas diferentes percepções com relação à questão do isolamento me chamavam a atenção como uma questão social a ser pensada. E aí eu falei, não, eu vou ler de novo, vou assistir de novo NHK ni Yokuso para entender o que é esse fenômeno no Japão. E aí eu encontrei um livro, se eu não me engano, é psicólogo e psiquiatra, a formação desse autor, que é o Saito. E ele conta que nos anos 90 ele se deparou com esse fenômeno no Japão, no seu próprio consultório. A maioria eram meninos que estavam procurando sua orientação. E ele escreve nesse livro a questão do fenômeno não ser só um fenômeno pertinente aos conhecimentos e
técnicas da área onde ele é formado, mas também a questões sociais, porque ele acaba mostrando que esse fenômeno tem a ver com a bolha econômica nos anos 90, que impedia muitos jovens de ter uma relação estabilizada de vínculo empregatício. Então, a questão das emoções também me aparece já nesses estudos, mesmo sem eu ter procurado, porque quando eu vou ler a literatura que fala sobre esse fenômeno, aparece a questão das emoções que são próprias da cultura japonesa, no sentido de serem emoções a serem esperadas por homens japoneses desenvolverem naquela sociedade, no sentido de você ter que ter essas emoções para poder ser considerado parte daquela sociedade. Então, por exemplo, nós temos a questão de vários relatos de hikikomoris que eu acessei nesses estudos, que falam de emoções, por exemplo, um jovem japonês que é tímido é algo, digamos assim, aceitável na sociedade japonesa, porque tem a ver com a sobriedade das relações no Japão. Diferente aqui no Brasil, por exemplo, quando a gente está interagindo com alguém e quer mostrar respeito ou apreço àquela pessoa, nós vamos abraçá-las, nós vamos dar 2 beijinhos no rosto, mas no Japão não. Esse sentimento de vínculo ao outro vem pelo desenvolver das emoções que comunicam respeito, que tem a ver com distanciamento. Você não vai abraçar o seu colega japonês, você vai reverenciá-lo, inclinando-se para comunicar essa emoção de respeito. E é interessante porque quando a gente analisa o fenômeno hikikomori, as emoções que aparecem apropriadas para as meninas que sofrem desse isolamento social são diferentes das emoções para os meninos que sofrem o mesmo isolamento. Por exemplo, a questão das meninas serem menos notificadas com relação a esse fenômeno pelo próprio Ministério do Trabalho no Japão, é Ministério de Bem-Estar do Japão, que é responsável por fazer esse levantamento. E aí o que acontece? Porque já se espera que as meninas tenham esse isolamento, tenham essa timidez mais aguçada do que os meninos, nessa idade, digamos assim, escolar, por volta dos 15 anos. Já os meninos, estranha-se que se isolem tanto assim, porque espera-se que eles sejam já autossuficientes desde a escola, como chamam que é o arubaito. É algo muito comum no Japão que o estudante tenha um trabalho de meio período, mas o estudante que é um rapaz, você não precisa esperar isso na sociedade japonesa de uma menina. E por isso que mais meninos são notificados com relação a esse fenômeno do isolamento social, justamente por causa da performance das emoções em que existe uma expectativa, que os meninos sejam mais proativos, que saiam de casa e que interajam mais no âmbito público. Agora, as meninas não existem essa expectativa que elas sejam tão comunicativas quanto os rapazes, em relação ao âmbito público mesmo. Então, é interessante porque a questão das emoções eu não estava procurando, mas elas surgiam como uma própria questão do próprio isolamento social, para você perceber como a expectativa com relação às emoções influenciam até mesmo como meninos e meninas no Japão são encarados diante de um fenômeno de isolamento. Muito, muito interessante esse. Eu fiquei aqui impressionada. Eu realmente já sabia o caso do Enfim, esse caso mesmo. Realmente. Isolamento social. Eu tinha visto esse caso de isolamento social, não decorei o nome, mas eu tinha visto superficialmente, e é muito interessante esse que a Sara está comentando, de que depende também de gênero. Agora eu tenho uma pergunta meio, não sei se vai dar para entender, mas a pergunta é tipo assim, as emoções, elas dependem do gênero da pessoa e também elas surgem às vezes por fatos externos. Elas surgem por fatos externos ou pelo gênero? Enfim, desculpa. Uhum. Não, pode continuar. Não, desculpa. As emoções, elas são geradas, umas são geradas pelos fatos externos e pode depender uma forma que a pessoa vai reagir dependendo do gênero e idade?
Pronto, formulei a pergunta. Sim. Isso é próprio de uma questão da antropologia e sociologia das emoções, porque quando a gente pensa em emoções, a gente pensa em linguagem. Como a gente pensa em interagir com o outro, mas sabendo da bagagem do outro. Por exemplo, nós não comunicamos as mesmas emoções a nosso professor em comparação à nossa mãe. Tem toda uma performance das emoções que é diferenciada. E isso também depende de gênero, porque até mesmo estudos que fazem análises de emoções em sala de aula, por exemplo, percebe-se que existem expectativas diferenciadas com relação a meninas do que meninos. Existem vários exemplos, mas o mais comum é a questão do menino que senta no fundo da sala e que é o bagunceiro da sala. Dificilmente você vai ver esse estereótipo com relação a uma menina. Tanto em filmes e outras representações na mídia, geralmente é a figura de um menino que é sempre aquele que ousa questionar o professor ou a professora, ou aquele que ousa interromper a aula, ou que ousa apresentar um outro assunto no meio da aula do professor ou da professora. Isso tem tudo a ver com as emoções quando a gente pensa que nesse estereótipo também está relacionado com o estereótipo da menina em sala de aula que é tímida, que é quietinha, que, na verdade, sempre sabe a hora de fazer a pergunta ao professor ou à professora, e por isso é muito elogiada por essa performance das emoções, ou seja, ela contém, no sentido de coibir outras emoções para expressar outras. Então, ela vai expressar a emoção da timidez, do cuidado com o colega ao falar com o menino bagunceiro para ficar quieto e prestar atenção no professor. Isso tudo tem a ver com mediar as emoções. Você media suas próprias emoções para interagir com o outro. E pode ser que aquela mesma menina, num cinema ou num outro âmbito de extroversão, de fazer o próprio hobby que ela gosta, ela tem uma outra performance, ela fale alto ou interrompa os seus colegas na hora de conversar, porque naquele ambiente de descontração permite-se essa performance das emoções mais extrovertidas. Então, realmente, essa questão das emoções enquanto linguagem, nós também aprendemos de acordo com o nosso gênero. Essa questão que tem a ver com a performance de gênero, o que se aprende para se comunicar enquanto menina ou para se comunicar enquanto menino. Na nossa sociedade ocidental, pensando assim, o que o Brasil compartilha desses elementos e códigos da sociedade ocidental moderna, espera-se que as meninas realmente sejam mais tímidas, fiquem mais em casa, que estudem por mais anos do que os meninos. Então, nós vamos perceber na literatura que muitos meninos são pressionados a trabalharem mais cedo, e muitas vezes conciliar o trabalho com os estudos do que as meninas, realmente por causa dessa expectativa de que ele seja o provedor da casa. Então, isso tem muito a ver com a performance das emoções que esse menino vai comunicar diante de cobranças, assim como as meninas também. Pode ser que meninas tenham que pleitear lugar no mercado de trabalho, contrariando várias expectativas de gênero, como nós vemos que tem tantos cargos de trabalho que recentemente abriram para o público feminino e que há muitos anos era predominantemente ocupado por homens, como o papel de cientista. Se a gente for parar para pensar que mulheres nessa área, nessa carreira, estão ocupando esse cargo de forma formal muito recentemente. Elas podiam estar fazendo seus trabalhos científicos de forma informal, só que só recentemente foram valorizadas e reconhecidas com esse vínculo enquanto trabalho. E isso tem a ver também com as emoções, porque no estereótipo do senso comum acredita-se que as emoções são mais afloradas nas mulheres e isso deturparia o trabalho científico que requer uma imparcialidade, uma impessoalidade nas relações com esse trabalho. E a gente sabe que, por fim, a literatura mais recente das ciências sociais questiona essa questão da diferenciação entre razão e emoção, percebendo que até mesmo cientistas muito venerados na área falam de emoções para justificar sua escolha pela carreira. E como as emoções perpassam a paixão por continuar naquele trabalho, mesmo quando inúmeros experimentos não dão certo.
porque a gente pode até pensar, nossa, a ciência tem respostas para tudo, mas isso é fruto de um árduo trabalho, de dificuldades e erros, de várias tentativas com aqueles experimentos em laboratório, por exemplo. Então, também para concluir esse nosso pensamento, o que eu quero assim deixar claro, e se não entender, pode perguntar quantas vezes quiser, é que as emoções têm a ver com o que aprendemos em forma de linguagem e com as expectativas que a sociedade nos impõe em diferentes culturas, em diferentes sociedades e também em diferentes épocas. Muito obrigada. Agradeço muito o seu diálogo, muito bonito. Ainda bem que está mudando esses estereótipos para a mulher e para o homem. Que bom que está mudando. E, como disse, vamos sair e voltar no mesmo link para poder receber as pessoas. Ai, perfeito. Aí é só sair e voltar no mesmo link. Isso mesmo. Perfeito. Amei nosso bate-papo, Aline. Eu também amei. Daqui a pouco. Vamos conversar, então, depois sobre a cultura japonesa que influenciou na sua vida. Perfeito. Obrigada demais. Muito obrigada. Perfeito. Então, ok, boa tarde. Então, a professora Bruna Navarone concorda com a gravação desta live, certo? Sim, eu, Bruna Navarone Santos, concordo com a gravação e divulgação da nossa live de hoje. Muito obrigada, professora. É um prazer tê-la aqui de novo. A senhora poderia comentar-nos sobre sua história com a cultura japonesa, como o que mais gosta dessa cultura e como esse amor por elas conseguiu chegar na sua vida profissional? Claro! Então, eu posso dizer que esse interesse pela cultura pop japonesa começou quando eu vi a divulgação da Turma da Mônica Jovem na TV. Se eu não me engano, isso foi em época de 2007, ou 2008, quando era lançamento. E tinha muita propaganda com relação ao mangá da Turma da Mônica Jovem, justamente por causa desse diferencial que é no estilo mangá. E aquilo me despertou uma curiosidade, porque eu não sabia até então o que era mangá, e eu queria saber por causa do contato que eu já tinha com os quadrinhos da Turma da Mônica. E o que aconteceu? A caminho da escola, eu ousei entrar numa banca e ver o que era a Turma da Mônica Jovem. Nessa banca a caminho da escola era acessível, você não precisava comprar para poder ver o conteúdo daquela produção. Então, eu já aproveitei para ver que era em preto e branco e que tinha uns traços muito expressivos que em produções ocidentais, no caso histórias em quadrinhos, você não encontra esse estilo. E aquilo me chamou muita atenção. Então, eu procurei perguntar aos colegas da escola o que significava mangá, para saber se alguém tinha conhecimento, e eu não encontrei nenhuma menina que soubesse na minha turma, por volta do 6º ano, 7º ano do ensino fundamental. E eu encontrei só meninos que sabiam do que era mangá e o que era anime, e eles próprios que me indicaram algumas produções para poder acessar. Yu Yu Hakusho, esses mais clássicos dos anos do século XX. E também eu ousei procurar outras produções que eu não sabia, mas eu escolhia pela capa. Então eu ia na banca, olhava a capa, gostava do enredo, do pouco que eu podia ler naquele momento de ir para casa, e procurava outras informações na internet. Então, o meu primeiro mangá se chama Kiro no Crusade, que fala justamente da relação das pessoas com o ambiente e o que significa natureza no Japão, e aquilo, nossa, uma riqueza de conceitos e concepções japonesas me chamavam tanta atenção, porque era muito diferente do que se discutia aqui no Ocidente. No Ocidente, nós vamos falar da relação ser humano que vai submeter a natureza aos seus desejos, muitas vezes sem pensar nas consequências e repercussões das suas ações naquele ambiente. E no Kiro no Crusade, a todo momento, você vê uma preocupação de se perceber o ser humano integrado e pertencente à natureza, numa relação de interdependência. E eu fiquei muito curiosa com aquilo no ensino fundamental, e eu tentava mostrar essas minhas reflexões assim, sobre o espanto no lado positivo com relação à riqueza de discussão que aquele mangá trazia,
na figura entre um demônio e uma freira, então aquilo já assustava naquela época. O que é isso? Céu e inferno, e todo por trás uma discussão com relação ao ser humano e natureza, mas na forma de metáforas. E as meninas da minha turma achavam um horror aquilo, porque era preto e branco, não tinha cor, e diziam que era para meninos. Então eu me sentia assim, excluída, porque ninguém queria ler comigo a não ser os meninos. Então, na época, só os meninos que compartilhavam essas leituras comigo. E depois, durante a escola, eu tentava, de diferentes maneiras, falar com amigas para entrarem nesse mundo da cultura pop japonesa, e muito difícil. Eu só encontrei uma amiga no fundamental, no 9º ano do fundamental, que é Mariana Bahia, que já gostava de mangá e anime, e era a única pessoa com quem eu compartilhava naquele momento esse gosto. E também teve uma outra amiga, que é a Alana, que também gostava e até chegou a fazer cosplay para participar desse mundo da cultura pop, porque ela também ficou encantada, mas assim, foram poucas colegas. Então, na escola também não tinha muita receptividade com relação a essa literatura, tanto que também no ensino fundamental escutei de uma professora que mangá não era livro. Então, a professora, para chegar a essa questão, ela perguntou à turma quantos livros cada aluno tinha acessado e conseguido começar ou terminar de ler naquele final de ano letivo. E eu, super empolgada, falei com ela: professora, eu li mais de 20 mangás e não sei mais o quê. E a professora me olhou com um olhar de condenação, dizendo que mangá não era livro. Então, ela não podia contabilizar aquilo como leitura. E aquilo foi muito impactante, porque eu tinha aprendido tanto com os glossários que apresentavam museus japoneses e festivais japoneses, e metáforas e mitos próprios da cultura japonesa, e eu não podia compartilhar com ninguém naquela turma por causa de toda essa não receptividade. E muitas vezes eu entendo que não existe uma formação que prepare o professor para lidar com essa literatura. E eu entendo que possivelmente foi o caso dessa professora. Ela não fez por mal, porque ela queria me deixar triste. Não, é porque ela não conhecia como abordar esse material, ou muitas vezes só conhecia o que o senso comum fala sobre, que é um material apenas para entretenimento e para crianças. E como diz a nossa professora Elisa Masai Sasaki, do Instituto de Letras da UERJ, ela estuda sobre cultura e sociedade japonesa também na área das ciências sociais, ela não cansa de repetir que o que se torna mangá e anime é porque é um assunto muito sério no Japão, e não necessariamente para crianças. Nós temos o Kodomo, que é um gênero infantil, mas temos shoujo e temos o josei, que é temas para tratar temas mais adultos. Mas eu achei muito interessante essa colocação da professora Elisa, porque ela quebra esse estereótipo do mangá e anime como uma produção apenas para entretenimento, porque ela também vai abordar muitos tabus e críticas que em outras formas de literatura o Japão não está discutindo, como temos o Astro Boy, que na época do pós-guerra está criticando os impactos ambientais e humanos da bomba atômica, numa época de censura da ocupação americana, e não se podia falar sobre as experiências dos próprios sobreviventes nos jornais, em livros. Então, eles precisavam, de alguma forma, extravasar essa experiência, e, por metáforas, encontrou-se o mangá, na figura do Astro Boy, escrito por Osamu Tezuka, formado em medicina na época. Então, é toda uma história que eu só fui descobrir já no ensino superior e que eu não conhecia no ensino fundamental e médio. E eu acredito que esse desejo por saber ainda mais sobre cultura e história do Japão tem a ver também com a questão de me encontrar muito numa área das ciências sociais que busca compreender a sociedade nas suas estruturas e na sua construção sociopolítica, e tentando superar estereótipos que muitas vezes, durante a escola, eu me deparava com muitos estereótipos que limitavam meu acesso a outras visões de mundo. E eu tomo isso para minha formação pessoal, digamos assim, sempre acreditar que é possível superar essas estruturas que nos colocam como um professor que diz que aquela literatura não é válida, e tentar sempre ver possibilidades e justificativas
sociais para aquela situação, para você não se sentir tão desestimulado diante de tantas barreiras, digamos assim. Eu acredito que a cultura e a sociedade japonesa, nesses meus estudos, muito me encorajam a continuar o meu papel enquanto pesquisadora também da área, porque tem muitos elementos que a cultura japonesa traz que nos fortalecem nesse sentido, diante das dificuldades e desafios da vida. Eu fiquei muito surpreendida, porque essa história é um pouco parecida com a minha. Eu também não tinha muitas garotas conhecendo, e o meu primeiro anime foi Naruto. Então, também, eu já vi muitas pessoas também não vendo o mangá, não caracterizando ele como um tipo de leitura. Outros sim, mas não tinham bons olhos, né, para esse tipo de livro, digamos assim. E também outra coisa que eu queria falar era que o fato de muitos mangás, eles mostrarem um ensinamento de vida da própria pessoa. Às vezes as pessoas os próprios mangakás, eles se representam nesses animes e mostram o aprendizado que tiveram durante sua vida. Exatamente, tanto que você me fez lembrar o mangá que eu li recentemente, que é o Astro Boy. O próprio Osamu Tezuka, ele se representa nos inícios de cada capítulo, não todos, mas alguns, para fazer críticas com relação à censura que ele estava sofrendo nos Estados Unidos, porque o governo americano acreditava que representar os robôs desmontados era uma violência para as crianças americanas. Então, o Osamu Tezuka desenha a si próprio em alguns quadrinhos para colocar o seguinte, que as atrocidades da guerra têm sido amplamente divulgadas na mídia americana e os próprios americanos não se preocupam que as crianças vejam cenas violentas de agressões e extermínios da guerra que aconteceram com os asiáticos. Então, o Osamu Tezuka se coloca nessa figura para reivindicar ampla divulgação dos seus próprios pensamentos naquele mangá. Mas ele faz isso de uma forma muito sutil, assim, usando metáforas, não de forma direta. E realmente, como você bem colocou, Aline, eu estou assistindo Naruto clássico recentemente, porque quando eu estava no ensino médio, eu só conseguia assistir poucos episódios. E agora eu me dediquei a assistir as temporadas, e Naruto é uma riqueza de ensinamentos e, nossa, é demais. E é o que a gente encontra nos estudos acadêmicos sobre as narrativas de mangá, você já disse, tem a ver com tornar familiar aquele personagem. Diferente de várias histórias ocidentais, o mangá ele mostra os personagens como uma realidade possível. Nós não estamos falando de pessoas que têm superpoderes, mas pessoas que adquirem habilidades e técnicas a partir da dedicação. Até mesmo, por exemplo, tem alguns que já nascem, temos o Byakugan, temos o Sharingan, né, que vamos dizer, podem ser técnicas que aqueles personagens já nasceram para conseguir lutar e tudo mais, defendendo a aldeia da Folha, tudo bem. Mas até mesmo para desenvolverem aquela técnica que é considerada herança, eles precisam aprender com o sensei deles. E eu acho isso muito interessante, porque no senso comum aqui no Brasil, muitas das vezes a gente poderia chamar isso de dom, não. O Sasuke nasceu com o dom do Sharingan, mas vem a narrativa do mangá e do anime questionar o que é herança e o que é adquirido socialmente. Então, eu acho que essa é a riqueza das narrativas dessas produções pop japonesas, é mostrar a vivência daqueles personagens influenciadas por questões políticas e econômicas que o Naruto muito bem coloca. Essas disputas de poder político que dá para transpor para a nossa realidade também. Só um minuto. Há vezes também que alguns animes eles representam também a história do Japão, não a cultura pop, mas a história bem dos shoguns, por aí. Então, a Sarah já chegou a estudar a história do Japão nessa parte, na Era Meiji, por exemplo? Ah, sim. Então, o meu conhecimento sobre a história do Japão realmente vai começar nessa Era Meiji, que vai se pensar no Japão que está abrindo suas portas para o Ocidente.
em termos de ciência e tecnologia. Então, realmente, os meus estudos têm focado muito nesse período, por causa do que eu tenho estudado com relação à ciência e tecnologia no Japão. Mas também me interessa muito estudar sobre o Japão antigo, né, como chamam em termos populares, porque é muito importante para você entender o que é o Japão moderno. É preciso entender o que já se foi realizado e vivenciado nesses períodos que também constituem o Japão moderno, se formos pensar na matriz cultural que é o shintoísmo, que já vem desse Japão antigo, que tem a ver com o pensamento japonês que aceita o mundano como ele é, nesse sentido de a relação que eles têm com a própria natureza, não buscar intervir tanto. Então, nós temos até um artigo muito interessante de um autor chamado Watanabe, que ele vai falar dessa influência cultural que o Japão tem na própria forma de realizar ciência e tecnologia no seu território. Então, vamos por volta dos anos 20 da década do século passado, quando teve um grande terremoto no Japão, que destruiu várias áreas de Tóquio. E naquela época o Japão não tinha um estudo tão aprofundado em relação à sismologia como tem hoje, que é estudar e lidar com os abalos sísmicos, né? Que a gente sabe que o Japão enfrenta há anos e centenas de anos essa questão. Mas até aqueles anos 20 do século passado, ele não tinha tecnologia para lidar. E foi preciso um contato com conhecimentos do Ocidente para poder se aprofundar nessa área. E eu acho interessante que o autor que escreveu esse texto, ele reflete que não era por falta de conhecimento, por ignorância, que os japoneses não tinham um estudo aprofundado com relação à sismologia, que não tinham uma técnica para assegurar uma estrutura segura para os seus habitantes. Era por causa dessa matriz cultural que aceitava o desastre, aceitava os abalos sísmicos como eles são, por causa dessa questão de encararem a natureza como uma interdependência, nesse sentido que é preciso respeitar o espaço da natureza e a forma como ela se manifesta. E existe toda uma crítica, movimentos de educação ambiental mais recentes, que falam sobre como agora, nessa década, vamos dizendo, pós-guerra até então, o Japão tem se apropriado muito da concepção ocidental de ciência e tecnologia, que busca a intervenção na natureza e formas de controlar suas formas de manifestação. E essa crítica da educação ambiental vai dizer o seguinte, que é preciso também resgatar alguns conhecimentos dessa matriz cultural que é o shintoísmo, de saber o limite, até onde a ciência e a tecnologia podem intervir nesses espaços que pertencem à natureza. E essa crítica vai vindo de um movimento que está apontando contaminações de empresas públicas e privadas no Japão, como tivemos o evento de Minamata, que foi uma catástrofe com mercúrio que contaminou peixes e rios e trouxeram doenças degenerativas para os moradores daquela região. Então, o movimento de educação ambiental no Japão traz esse resgate os conceitos e ensinamentos do shintoísmo para lembrar que existe um limite, é preciso continuar respeitando o espaço da natureza, embora você queira conviver de forma pacífica com ela, é preciso entendê-la para depois intervir. Então é interessante, muito interessante perceber como é preciso localizar o que a gente fala sobre Japão e cultura japonesa em seus tempos. Sim, outra coisa interessante que eu acabei de analisar, não sei, é uma dúvida, é que, por exemplo, o Naruto ele não desistia fácil, então não seria uma representação da população japonesa que mesmo com os impactos tanto naturais como terremotos e também avalos sísmicos em geral, afetam no povo japonês e ele mesmo ele dá a volta por cima. Sim, claro que pode ter a ver, é verdade. E isso tem tudo a ver com a nossa discussão sobre as emoções, não é mesmo? Porque nós percebemos que o tempo todo o Naruto, ele enfrenta questões com relação à ausência do pai, à ausência da mãe,
e dificuldades de se conectar com os outros colegas da academia, onde ele estuda e se forma, por causa dessa trajetória enquanto órfão e por causa das expectativas que são muito negativas com relação à trajetória dele. Todas as expectativas esperam que Naruto seja um fracasso, que não consiga se tornar um ninja, e muito menos um Hokage, que é o plano dele, né? O projeto de vida dele é se tornar um Hokage e poder proteger a aldeia da Folha, dos outros grupos. E nesse sentido a gente percebe que realmente o Naruto, depois que ele se conecta com seus colegas, ele encontra sentido na sua existência, se formos parar para pensar, porque ele passa a se dedicar aos estudos e treinamentos para proteger aqueles que são próximos e importantes para ele, porque de alguma forma também encontraram valor no próprio Naruto, enquanto amigo, enquanto um protetor, porque a gente sabe que Naruto passa por uma trajetória, quando ele entra naquela academia, cada dia é uma catástrofe, é um evento, e Naruto já se encontrou em diferentes situações em que ele foi protegido, e também situações em que ele protegeu os outros a partir dos esforços de treinamento e estudos. E a gente encontra essa figura que é o professor, né, na vida do Naruto. Ele tem o professor Ikura, né? Ikura Sensei. Acho que é esse o nome do professor do Naruto. E ele se inspira naquela figura do professor que também foi um órfão. Então, existe uma identificação de trajetórias que mobilizam a realização do projeto de vida do Naruto, porque ele pensa, nossa, se o Ikura Sensei conseguiu conquistar esse cargo de professor, que é importante lembrar que professor no Japão é um dos cargos de maior prestígio, então o Naruto também se inspira nessas trajetórias para poder continuar se dedicando, porque a gente percebe que mesmo ele tendo o poder, digamos assim, da raposa, ele precisa treinar e estudar para controlar esse poder, porque ele não é o poder que pode ser usado só porque você já nasceu com ele, não, ele treina, ele estuda, ele erra e também acerta, e a todo momento ele mostra como é importante escutar e aprender com aqueles que têm mais experiência. Sim, também voltando para a questão das emoções, eu percebi que o anime ele tem um certo empenho em demonstrar as emoções de cada personagem, até mesmo no desenho do rosto, certas feições que fazem, né? Que tem que representar. Exatamente. É muito curioso, Aline, pensar como isso foi também uma construção, uma forma que, digamos assim, o Osamu Tezuka, que é o grande referencial assim, nessa produção de mangás e animes, ele teve que construir essa linguagem para poder comunicar suas ideias e pensamentos para o Ocidente. E é importante pensar que, em termos de linguagem das emoções no Japão, eles não falam com essa tamanha expressividade como nós vemos nos animes, que são olhos grandes, bocas bem abertas e gestos, inúmeros gestos para mostrar o que aquele personagem quer comunicar. E muitas das vezes a gente nem precisa ler a legenda para entender o que aquele personagem quer comunicar. Só pelas expressões das emoções a gente entende que aquele personagem está cansado ou está com raiva. E isso vem muito da construção que o Osamu Tezuka traz, porque ele está muito imbuído dos conhecimentos ocidentais por causa da formação que ele tem em medicina. Então, obrigatoriamente, ele precisava saber do que se trata essa cultura do Ocidente, porque a formação dele é em medicina ocidental. E ele vai encontrar como caminho para explicitar essas formas de lidar com a catástrofe que aconteceu no Japão, os impactos ambientais, comunicando em termos ocidentais. E como fazer isso? Investir na expressividade corporal das emoções desses personagens, porque ele sabe que está querendo alcançar um público que não domina a língua japonesa. Então, como alcançar esse público e ainda assim comunicar a nossa insatisfação com a sua ciência e tecnologia que está impactando a nossa sociedade japonesa? Então, por isso que é histórico e cultural essa construção da linguagem das emoções presentes tanto no anime e mangá. É uma forma de você tanto comunicar fatos históricos e culturais do Japão de uma forma que
o interlocutor ocidental não precisa necessariamente saber da língua japonesa para entender o que está acontecendo naquele enredo. E muitas vezes nós vamos encontrar como facilitador desse acesso aos conhecimentos japoneses as legendas nos animes e os glossários do mangá, que é muito riquíssimo essas legendas e glossários, porque eles explicam tudo detalhadamente, o que significa aquele termo japonês, e como faz sentido em termos ocidentais aquele conceito que é muito próprio da sociedade japonesa. Então, eu acredito que realmente o Japão ele tem muitas características próprias, mas também tem aquelas que ele consegue construir em interlocução com a nossa cultura ocidental, de forma a manter um contato, uma ressignificação do que a gente ensina a eles em termos, né, de cultura, ciência e tecnologia ocidental, mas também em termos que a gente também entenda o que eles têm a nos oferecer em termos de ciência e tecnologia também. É difícil também não ter um anime que envolve, de certa forma, a cultura japonesa, né? É por isso que nosso interesse pelo mangá acaba sendo também interesse pela cultura japonesa. Mas como é que a senhora introduz esses conhecimentos de cultura de mangá e de anime para os alunos como orientadora do Provoque? Ah, sim. É importante também mencionar que Max e Naila, que são os orientandos do programa, com quem estou orientando, junto com a Anunciata e Sheila, que eles já trazem uma bagagem também de mangás e animes que já acessaram. Se eu não me engano, o Max já contou que já tinha assistido o Cells at Work, que fala sobre as células e o corpo humano. Hataraku Saibo, se eu não me engano, é o nome em japonês. Também falou sobre ter assistido Death Note, que traz muitas questões políticas e socioeconômicas assim, imensas. Também a Naila já assistiu One Piece, nesse caso, e vários outros shoujos que ela também já assistiu. Tem o Ouran, que fala sobre a vivência de estudantes numa escola. Então, assim, foi bem interessante porque não só ensinamos a eles enquanto orientadoras, mas também eles trazem uma bagagem que é muito rica para o nosso trabalho. É interessante também mencionar que, por exemplo, eles já tinham uma visão com relação a essas características da linguagem, dos personagens, que eles já apreciavam que era um diferencial do quadrinho em relação ao quadrinho ocidental. Então, teve questões que até mesmo eles já chamavam a atenção, mas faltava literatura para definir o que é esse diferencial da produção. Então, é muito rico, tanto que o Max, por fim, nessa etapa do Provoque, ele criou um quadrinho, uma página de quadrinho para falar sobre os tempos de pandemia, na relação entre um irmão e uma irmã, para você ver o quanto que ele se apropriou dessa linguagem do mangá e trouxe como produção para falar da vivência que ele está enfrentando nesse momento, diante das medidas de proteção, diante das dificuldades que a pandemia impõe às relações humanas, mas também como uma questão pública, porque a todo momento o Max utiliza uma linguagem nesse quadrinho que pode tornar acessível a vivência de outros jovens também se identificarem com relação ao acesso ou não às aulas, porque isso implica acesso à rede, que nem todos têm, ou até mesmo acesso a tempo, porque tem colegas jovens que não podem dedicar somente seu tempo ao estudo, porque precisam trabalhar, porque sabemos que nesse tempo de pandemia houve muito desemprego. Então, acredito que eles trouxeram essa linguagem muito engajada, principalmente essa linguagem característica do mangá, que permite fazermos críticas às nossas vivências, assim como o Max construiu isso nesse quadrinho, que ele chama de Tempos de Covid, e Naila muito bem também fez, junto com o Max, pôsteres e apresentações que trazem o contexto histórico e sociopolítico do mangá, para também pensarmos o quanto essa linguagem nos ajuda a problematizar aquilo que é naturalizado na nossa sociedade, principalmente em relação à saúde e relações humanas. Então, o mangá seria uma forma de explicar ou até mesmo fazer os leitores questionarem sobre questões atuais.
Sem dúvida, Aline, assim, o que o mangá mais faz é sempre colocar como questão aquilo que a gente achava que já nasceu sabendo, assim. E é muito interessante que já é algo constatado na literatura acadêmica que tanto mangás e animes apresentam uma narrativa que procura buscar o fenômeno que está acontecendo naquela narrativa enquanto uma construção social e histórica, porque o tempo todo nós vemos na presença de personagens o desenvolver desse personagem desde a infância até a idade adulta. E você vê que aquele personagem, em todas as narrativas, sempre tem uma questão que envolve relações interpessoais ou com o próprio ambiente. Então, eu acredito que é riquíssimo trazer essa característica que já é estabelecida nessas produções culturais japonesas, trazer para a discussão de questões que, a princípio, são atribuídas aos especialistas, mostrar que, para os jovens, pode ser muito acessível dependendo da linguagem que você está utilizando e da forma como você apresenta uma questão que é pública e que é preciso ser discutida também com os jovens, como a questão da pandemia. Entendo. Então, a senhora, o método de estudo para o mangá e para os animes é como? As pessoas observam os animes e veem como a forma de apresentar certo caso? Como é que como fazem esses estudos? Então, nós começamos o nosso grupo, né, Anime, Mangá e Sci-Fi no Ensino de Ciências, em 2019. E como começou o nosso grupo? Começou com a Anunciata convidando a minha presença e da Sheila para pensar anime e mangá na sua potencialidade de ensino de ciências. E também convidaram outros membros que são formados em diferentes áreas, como artes, literatura, letras, inglês, biologia, biblioteconomia. Então, assim, temos um grupo bem interdisciplinar. E nem todos sabem sobre anime e mangá, estão ali para aprender. Realmente, ninguém é obrigado a saber sobre essas produções. Estar no grupo, né? Não é obrigado a saber para estar no grupo. E, nesse sentido, nós, com muita boa vontade, quem já dominava sobre as produções foi indicando aos outros colegas. Então, cada um em sua casa já ia assistindo aquela produção que foi indicada, por exemplo, pela Anunciata. A Anunciata nos indicou o anime Parasite e os Cells at Work. Então, todos nós começamos a assistir aquelas produções e marcamos encontros para compartilhar as nossas impressões diante daquilo que assistimos. E foi um debate riquíssimo, porque aqueles que são formados na área de biologia tiveram uma percepção diante do Hataraku Saibo, enquanto eu, que sou das ciências sociais, tive uma outra visão completamente diferente. Então, são debates riquíssimos, assim. Por exemplo, eu lembro muito bem que Sheila percebia que na narrativa do Cells at Work, que fala sobre um corpo humano e a interação dos glóbulos brancos e glóbulos vermelhos, como se eles vivessem numa cidade e cada um tem uma função, um leva oxigênio, o outro combate bactérias e vírus, e assim eles se interagem naquele corpo em busca de um equilíbrio, né? Para que os diferentes sistemas daquele corpo continuem funcionando e mantendo aquela vida. Mas Sheila se incomodava muito com os termos, né? Uma linguagem bélica que era atribuída às células, porque ela dizia, por exemplo, sobre como os vírus e bactérias não tinham feições humanas, assim como as células. E isso já traz uma mensagem. O que você quer comunicar? Você quer comunicar que aquilo que não é humanizado não pertence àquele corpo. E, além disso, a Sheila também chamava a atenção com relação aos conflitos que existiam com alguns glóbulos brancos, né? Um querendo ser mais forte que o outro ou combater mais que o outro, e usando termos como confronto e eliminar aquele vírus. E Sheila chamou a atenção para como esses termos são culturais e utilizados para abordar o corpo humano, e como é preciso ter atenção ao usar esses termos. Você saber que esses termos têm uma apropriação de um costume bélico, e você pode abordar o corpo de uma outra forma, com uma outra linguagem. E, em contraponto, o anime, o Cells at Work, ele traz uma linguagem que questiona essa linguagem bélica quando a gente pensa no episódio do câncer.
porque até então na mídia o câncer é visto basicamente como um estrangeiro, algo a ser eliminado, algo não desejável. E o anime traz a narrativa do câncer como algo que pertence ao nosso corpo, porque ele foi gerado pelo nosso corpo. E como lidar com aquela célula cancerígena que tem uma história, no caso do anime, ele faz toda uma construção da célula cancerígena desde a infância, correndo com seu irmão, com medo da célula T combatê-lo. E aí você vê que ele tem um desejo de também pertencer àquela grande cidade que é o corpo humano, mas ao mesmo tempo ela infringe aquele corpo, ela causa danos. E cria-se um dilema, como conviver com alguém que está consumindo esse corpo ao ponto de poder matá-lo. E é bem interessante porque ao mesmo tempo que Sheila apontou que existe uma linguagem bélica, de tratar o externo como inimigo, ao mesmo tempo temos esse episódio que tenta trazer aos nossos olhos ocidentais um olhar de compreensão com relação ao câncer, porque tem essa questão, quando a gente negligencia algo chamando de não desejável, inimigo, isso faz com que você não queira conhecer o que é o outro. Pode ser uma parte do seu corpo, pode ser um estrangeiro, e isso pode ser prejudicial à nossa convivência. E achei interessante que Sheila, bióloga, chamou atenção para esses termos e como esses termos influenciam a nossa forma de interagir não só com o corpo humano, saber conhecer o corpo humano ou não saber, mas também com o outro, enquanto pessoa. Nossa, muito interessante. Eu tinha visto só um pouquinho do anime, mas, nossa, essa reflexão foi incrível. Parabéns. Então, a senhora faz sobre essa reflexão, né, dos animes, e um outro caso também que pode verificar nesse anime é tanto o trabalho em grupo, né, no anime Cells at Work, o trabalho em grupo que tem importante também a senso de que cada um tem o seu papel, né, como se fosse, talvez, por exemplo, cada um tem uma profissão. E é muito interessante pensar como se fosse uma pequena sociedade. É muito interessante esse anime, realmente. E também eu gostaria de falar para as pessoas que estão assistindo que qualquer dúvida pode falar, para perguntar desse trabalho incrível da Bruna Navarone. A senhora, em questão de cultura geral do japonesa, a senhora tem alguma parte predileta, por exemplo, na área dos costumes e tradições? Ai, gente, são tantos costumes e tradições. Uma parte predileta, assim. Eu diria que é a cultura pop, que é o que eu mais tenho acessado, mas por essa cultura pop a gente acaba também se apropriando de alguns elementos da cultura tradicional, não é mesmo? Assim, eu acho interessante, por exemplo, quando a gente pensa no budismo, né, no Japão, que é mais recente que o shintoísmo, e existe uma mescla entre shintoísmo e budismo no Japão, muito bem colocada. Eu acredito que a percepção do budismo, que faz parte dessa tradição cultural japonesa, me chama muita atenção quando se pensa que, como posso dizer, que a presença de Buda está em todos os elementos, mas no sentido que é Buda nessa percepção, quer dizer que todos os elementos têm vida e eles importam, e isso influencia a forma como você vai lidar com esse elemento, desde um objeto que você vai pensar na forma de descartá-lo de forma sustentável naquele ambiente, até o próximo, quando você enxerga o próximo com respeito e de forma interdependente. Então, eu acredito que essa percepção do budismo no Japão muito me interessa, mas também tem outro elemento também que me faz lembrar o budismo, que é a questão da resiliência, digamos assim. Quando a gente pensa na questão da flor, quando eles falam da flor que ressurge de um barro, de uma área que é muito árida, e ela ressurge bela, se eu não me engano, acho que é a flor de lótus. Me corrija, Aline, se eu estiver errada. Acho que sim, porque a flor de lótus ela nasce no meio lodoso, né? Isso. E isso é uma referência assim muito utilizada para falar sobre o budismo no Japão, como eles lidam de uma forma melancólica com a beleza dos seres, mas também
considerando a resiliência daqueles seres que têm uma beleza, digamos assim, frágil, mas resiliente porque surgiu de um ambiente não propício. Então, isso eu acho muito lindo, essa metáfora da flor, né? Como colocam. E também tem a flor de cerejeira, né? Que se referem como diz, ao passar, ao que não é permanente. E acho muito interessante pensar na contemplação da flor de cerejeira como algo que nos lembra a impermanência do estado dos seres e aceitar como a impermanência é, a fragilidade dos seres. Então, acho muito interessante pensando essa questão do budismo que lida com a impermanência e a fragilidade, mas também a resiliência daquele ser que é frágil naquele ambiente. Isso me chama muita atenção. Mas também tem um outro elemento que eu lembrei agora, mas que também tem a ver com a cultura pop, que é o kawaii. Não sei se você já ouviu falar, Aline, tem várias assim definições. Eu gosto muito. Eu tenho muita afinidade com essa característica japonesa, mas em termos assim de literatura acadêmica é muito interessante perceber como esse termo é atribuído a um sentimento de cuidar daquilo que é fofo. Não é apenas a fofura pela fofura, mas é a fofura que comunica um cuidado, que demanda um cuidado. Então, eu acho muito interessante esse termo, assim, que a literatura mostra como ele se tornou popular no Japão, principalmente nessa época de desemprego, que foi pelos anos 80, 90, para, como digamos assim, como uma forma de tornar saudoso a memória da infância para aqueles jovens e adultos que estavam encontrando problemas no mundo público. E como essa ideia do kawaii se vendeu por isso, por causa desse sentimento da saudade com relação à infância e aos tempos em que você recebia cuidados e era amparado pelos pais, num período assim socioeconômico de muita dificuldade que jovens e adultos estavam encontrando, onde não tinha um amparo, e que o kawaii traz esse amparo e esse acolhimento. Então é bem interessante pensar nesses termos culturais em seus próprios contextos históricos e sociopolíticos, é bem interessante. O termo kawaii também foi uma introdução às empresas japonesas, como Hello Kitty, Gudetama, aí também inclui no kawaii. Teve um que disse assim: esse respeito a tudo e a todos e resiliência está presente nos mangás, nos Cavaleiros do Zodíaco, e isso é bem evidente. Verdade, não é mesmo? Cavaleiros do Zodíaco é uma das produções japonesas mais populares aqui no Brasil. Inclusive, tem uma pesquisa da mesma professora que eu mencionei, que é a Elisa Masai Sasaki, da UERJ, e ela fala sobre como... Tem um áudio aqui comigo. Já está desmutado, não se preocupe. Obrigada. E o que acontece? Esse anime é apontado pelas pessoas que ela entrevistou como uma motivação para eles entrarem no mundo da cultura pop japonesa, como empreendedores de eventos que trazem à tona essa cultura. Então, achei muito interessante, porque ela entrevistou pessoas não só do Rio de Janeiro, mas de Fortaleza e Maranhão. E ela entrevistando essas pessoas, o que elas tinham em comum, mesmo em diferentes estados? O acesso à TV aberta que transmitiu Cavaleiros do Zodíaco, por exemplo, que despertou o interesse de estudar sobre cultura japonesa, sobre empreender essa cultura japonesa aqui no Brasil de uma forma acessível. Então, achei muito interessante perceber o quanto o anime e o mangá não só são produções para consumo, mas também comunicam essa riqueza cultural e histórica de uma sociedade milenar. Sim, uma pergunta que eu também tenho, que a senhora disse que faz estudo sobre animes, mangás e ciência ficção. Poderia comentar sobre esses estudos sobre ciência ficção, por favor? Claro! Então, a gente pode colocar até mesmo o que é essa ficção científica, né, nessas produções. Nós estamos falando do Astro Boy, que se passa numa sociedade futurística do século XX, falando de uma tecnologia e uma ciência que, em termos
de realidade, digamos assim, ainda não existe, mas que pode ser alcançada devido à base que já existe de conhecimentos em relação à produção de tecnologia e ciência. E é interessante pensar que a ciência a todo momento está presente nas nossas discussões, seja as ciências humanas, sociais, mas também biológicas e da saúde, porque o tempo todo nós estamos falando de narrativas que implicam a interação do ser humano com a natureza. E essa interação geralmente é apresentada nesses gêneros de ficção científica. Temos o Astro Boy, por exemplo, temos tantos outros, mas o Astro Boy ele é considerado o caminho para as outras ficções em mangá. Mas, assim, temos também Náusicaa, do Vale do Vento, que é uma das produções também em ficção científica que recentemente estamos estudando, para falar da questão da ciência. E quando falamos de ciência, o que queremos dizer com isso, não é mesmo? Nós falamos tanto de ciência em termos japoneses, mas também em termos ocidentais. E quando a gente pensa na ciência no Japão, é interessante pensar que a ciência no Japão ela não é diferenciada da tecnologia a princípio, porque ela se institui como um conhecimento pertencente a uma instituição pública japonesa para empreender tecnologias que desenvolvam o Japão em termos de modernidade. Então, a ciência no Japão, vamos colocando assim, lá pelo século XX, final do século XIX, porque ela se institui com a primeira universidade japonesa. O que acontece? O Japão, já nessa época, final do século XIX, estava enviando japoneses para estudar na Europa essa ciência e tecnologia e trazer para o Japão. Mas, assim, com essa instituição, a universidade no Japão, traz essa apropriação da ciência e da tecnologia de uma forma interrelacionada. Eles não diferenciam tecnologia de ciência porque a tecnologia no Japão se estabeleceu a partir da ciência, dos conhecimentos e experimentos científicos que os japoneses se apropriaram no Ocidente. E quando a gente pensa em ciência ocidental, a gente também está pensando numa noção de intervir na natureza e compreendê-la de forma mecânica, em relação às suas leis. Então, essa é uma concepção muito clássica da ciência ocidental. Mas também, nós também estamos falando da forma como as pessoas lidam com essas concepções de ciência. Como a gente vê na narrativa do Astro Boy, o tempo todo existe uma crítica dessa noção de ciência que busca lidar e intervir na natureza sem compreender seus impactos e repercussões humanas e ambientais. Então, ao mesmo tempo que a gente estuda essa concepção na literatura de ciência ocidental e como ela se implementa no Japão, a gente também se atenta às críticas e repercussões que a ciência tem trazido para essas diferentes sociedades. E a questão da tecnologia no Ocidente é importante mencionar que não se encara com uma base científica. Você não precisa produzir uma tecnologia necessariamente com embasamento científico. Mas no Japão, realmente, essa concepção não encontra parâmetros, porque no Japão as tecnologias necessariamente têm embasamento científico. Tanto que nos anos 80, o Japão era um dos maiores exportadores de tecnologia como se diz, tecnologias bastante desenvolvidas para os Estados Unidos. Então, assim, era um dos que mais vendiam por causa da qualidade das tecnologias que o Japão estava desenvolvendo naquela época. Mas é interessante até pensar que não só o Japão influencia nesses termos tecnológicos e científicos, mas também pelo soft power, que na literatura a gente encontra enquanto definição da capacidade de atrair o interesse do Ocidente, no caso do Japão, para a cultura e história do Japão, a partir do acesso à cultura pop japonesa. Tanto que estamos estudando ciência e tecnologia, em termos ocidentais e japoneses, a partir das narrativas dos animes e mangás, que o tempo todo trabalham essas noções. Mas, assim, eu posso mostrar para você aqui, em primeira mão, o livro Introdução à Teoria da Ciência, que é esse aqui que mais tenho encontrado essas discussões assim, de ciência, tecnologia no Ocidente, no Oriente.
Mas isso tudo motivada pelo que eu encontrei nas discussões do nosso grupo, nas narrativas em animes e mangás. Super interessante. Muito obrigada. Alguém tem mais alguma dúvida? Bom, visto que não, o seu trabalho foi muito interessante. Eu realmente adorei. Tá de parabéns. Muito obrigada. Essa explicação sobre certos animes também foi totalmente válida, muito boa. Nossa, eu nem tinha pensado nisso. Alguém disse que gostaria da bibliografia. Sim, eu posso passar por e-mail. Você pode deixar o e-mail que eu anoto e envio para vocês a bibliografia do que eu estou lendo, junto com o nosso grupo. Sim, é a Vanessa, se eu não me engano. Pode deixar, Vanessa, eu passo para você. Vanessa é minha colega de estudos na graduação em Ciências Sociais. Se é a Vanessa que eu estou pensando. Maravilha! Aline, eu fico tão feliz de você ter gostado da discussão sobre anime e mangá, mas assim, eu fico ainda mais encantada com o clube de estudos onde você participa, porque vocês também têm uma produção extensa em relação à cultura e história do Japão no canal do YouTube que vocês apresentam, assim. Obrigada. Muito obrigada. A gente tenta pegar mais as curiosidades, né? E pegar, por exemplo, certos pensamentos japoneses e acrescentar na nossa bagagem pessoal e também profissional. Sim, aprendi demais. Você apresenta várias curiosidades que eu nunca tinha pensado, assim. Muito lindo. Eu gostei demais, demais, demais. Respondendo a pergunta da Vanessa, o clube começou desde 2016 pela nossa fundadora Amanda Xavier. Ela não está aqui, mas ela foi a primeira Kaijô do clube. Eu sou a terceira. Bom, muito obrigada. Eu não sei se já posso encerrar essa live. Alguém tem alguma dúvida? Pode até falar um pouco, quem quiser. Fiquem à vontade, gente. Estamos entre amigos. Sintam-se em casa. As pessoas são tímidas, Aline. São. Mas, Aline, assim, teve um vídeo que você fez, acho que era As Maravilhas de Akita. Era esse? Sim, eu fiz um vídeo sobre isso. Sim, você fez um vídeo. E eu lembro que você mencionou uma cidade que, ao mesmo tempo, essa cidade era próxima das águas. Tinha algo a ver com isso? Eu fiquei muito encantada com aquilo, que você falava dos monumentos que a cidade possuía, porque isso me remeteu a uma cidade muito pop, assim, em relação a turismo. Depois eu posso até te passar o vídeo onde eu encontrei essa cidade nas redes da internet, que chamam de Cidade das Águas, porque quando você estava apresentando seu vídeo sobre as maravilhas, eu acabei lembrando da especificidade que a arquitetura japonesa apresenta, que é uma convivência com aquele espaço natural. Então, essa cidade no Japão, que é conhecida como Cidade das Águas, ela é famosa porque as estruturas daquela cidade, tanto os comércios e também as casas, elas vivem em frente àquele rio. E os bueiros que a gente pode pensar que passam esgoto, na verdade estão passando os peixes, que é o koi, acho que é o nome dos peixes. E eles passam, e você vê os peixes assim naquela grade, e as saídas das águas, e o tempo todo aquela menção, né, a proximidade que a cultura japonesa sempre chama aquele elemento da natureza. E eu fiquei muito encantada quando você falou desse vídeo, porque eu logo lembrei desse outro vídeo onde eu vi essa cidade específica, porque eles filmam, né, cada relação, o passar do rio e como os moradores interagem com aquele rio e com seus peixes. E isso me fez lembrar muito o que a gente encontra na literatura, que é a noção de mar. Eu não sei se você já ouviu falar dessa noção que justamente fala dessa relação das pessoas com o espaço de possibilidades e não um espaço de imposição, como no Ocidente a gente encontra justamente essa imposição nos espaços. O tempo todo a gente quer omitir aquilo que é natural nos espaços.
A gente põe concreto, põe muro, põe barreiras que o tempo todo tentam negar aqueles elementos naturais. E quando a gente pensa nessa noção de mar, ela traz essa perspectiva japonesa de interlocução com aquele ambiente. Então, você justamente vai encontrar uma casa que está na frente do rio, mas não necessariamente ela vai poluir aquele rio, porque ela foi pensada para coexistir de forma interdependente daquele rio. Tanto que esse vídeo que eu assisti sobre essa Cidade das Águas fala sobre como eles utilizam aquela água para girar aquela economia da cidade, para lavar os alimentos, lavar as roupas, para se hidratar, mas não necessariamente poluir, porque muitas vezes a gente pensa no consumo do que é natural e o desgaste que isso traz, e no Japão se torna de uma outra percepção, é como respeitar os limites que existem entre a vivência do ser humano com aquela natureza, que é interdependente e necessária para a nossa existência. Sim, inclusive falando por respeitar como certos elementos que participam da natureza, tem construções tradicionais japonesas que, por exemplo, se a árvore cresceu torta, eles aproveitam essa madeira e justamente as suas curvas respeitam totalmente na construção da casa, de modo que eles não colocam nenhum parafuso nessas construções. Sim, e esses elementos que você tão bem mencionou, a gente também vai enxergar nos animes e mangás, essas imperfeições e como elas são aceitas. Você se adapta àquilo que a natureza está impondo a você. E não é uma forma, digamos assim, de você estar subjugado à natureza, muito pelo contrário. Quando eu li sobre essa noção de mar, o nome da autora eu posso até passar para vocês, que é Michiko Kano, de São Paulo. Ela é formada na Universidade de São Paulo, e ela traz essa noção de mar que fala sobre como não existe uma imposição de ambos os lados, mas sim uma comunicação. Você precisa saber lidar com aquele espaço, considerando as possibilidades que ele apresenta, as memórias que você já construiu com aquele espaço, porque a gente percebe em animes e mangás sempre tem um personagem que tem uma memória com aquele espaço, aquele elemento natural. Temos a Viagem de Chihiro, que é algo assim que põe em evidência a importância das relações humanas com o ambiente. E como é importante você saber lidar com esse espaço natural que faz parte da sua existência e as possibilidades que ele traz. E não as deficiências. Eu acredito que o nosso olhar ocidental valoriza muito mais as deficiências e como você pode coibi-las, enquanto no Japão a gente vê uma forma de se adaptar àquilo que está colocado. Sim, de certa forma, muito interessante esse também pensamento. Também tem outro pensamento japonês que se chama Motanai, que é o pensamento de que não se pode gastar muito. Por exemplo, nos tecidos, os tecidos são reutilizados, se não é para roupa, é para cobertor, se não é para cobertor, é para limpeza. Ele tem esse pensamento também de respeitar, enquanto está na vida útil este produto, então vamos usá-lo. Sim, exatamente, muito bem. Bom, muito obrigada pela live. Eu gostaria de conversar muito mais, só que o tempo é finito. Muito obrigada. De verdade, agradeço muito, muito mesmo. É um prazer tê-la aqui, conversar com a senhora. Posso chamá-la de você? Claro! Muito, muito interessante conversar com você. Eu realmente estou muito grata pela sua presença e a presença de todo mundo. Muito obrigada. Espero que voltemos a ter uma live juntas. Aline, será um prazer compartilhar tantos conhecimentos com você e o seu clube. Assim, eu digo a você, estar aqui é aprender ainda mais e mais, porque muitas discussões que você traz no seu canal e até aqui na nossa discussão de hoje são elementos que eu nunca tinha pensado também. Então, a todo momento eu estou aprendendo muito, 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 mais do que estou estudando. E assim, eu agradeço demais pelo espaço e fico muito feliz por saber que você, Aline, e seus colegas estão tendo um espaço na escola para poder discutir e estudar sobre essas questões que também nos mobilizam a entender a nós próprios, né? O tempo todo a gente entende o Japão, mas entende o nosso lugar em relação ao Japão.
Então, assim, eu só tenho a agradecer por mais uma oportunidade de aprender tanto com vocês. E, sem dúvida, espero com muito prazer o nosso próximo encontro para aprender ainda mais. Muito obrigada. Agradeço muito, muitíssimo. Até mais. Até! Grande beijo! Obrigada a todos e todas que participaram. Ah, sim! Boas festas! Sim. Muito mais saúde e resiliência para as nossas vidas. Sim. Grande beijo! Beijo, muito obrigada.